Graça e paz, irmãos. Amém? Graça e paz, amém? Vamos ler a Bíblia Sagrada nessa noite? Nosso estudo hoje, irmãos, é em 2 Crônicas, capítulo 7 e 8, dentro do nosso propósito de estudar a Bíblia toda, capítulo por capítulo. Vamos chegar lá, amém, queridos? 2033 nós chegamos lá. Oremos, queridos, mais dessa vez. Obrigado, Pai, bendito é o teu nome, te agradecemos, te bendizemos, te louvamos, pelo dia maravilhoso e pelo privilégio de nos reunirmos para cantar louvores ao Senhor, ler a tua palavra e nela meditar. Querido Espírito Santo de Deus, fale com cada um de nós aquilo que é necessário ouvirmos da parte do Senhor, e desde já nós te louvamos, te agradecemos e te bendizemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, queridos, em nome de Jesus. Seguindo o nosso estudo, vale lembrar que este assunto já foi visto por nós, tá, irmãos? Nós já vimos esse assunto quando nós estudamos em 1 Reis. Hoje nós vamos ver a consagração do templo e outras atividades de Salomão, porque na verdade até então temos visto, né, o rei Salomão construindo, né, trabalhando no projeto de Davi, seu pai, projeto que Deus havia dado, né, a Davi, que era a construção do templo. Hoje vemos a dedicação do templo e essas outras atividades, né, que Salomão fez. Estudamos este assunto, irmãos, todo no capítulo 9 de 1 Reis, lá no dia 26 de agosto de 2021, há quase um ano, né, nós estudamos esse assunto no capítulo 9 de 1 Reis. Ele lá estava totalmente completo, né, sem essa divisão que nós encontramos aqui nesses dois capítulos. O texto diz assim: quando Salomão acabou de orar, desceu fogo do céu. Amém, queridos? Não era enquanto ele orava, é incrível, né? Assim que ele encerrou sua oração, e essa oração nós sabemos qual é, porque nós a estudamos no capítulo anterior, na semana passada, quando ele dedicava o templo, nós estudamos, né, e vimos ele orando, fazendo uma oração bonita, pedindo a Deus, clamando ao Senhor, para que o Senhor recebesse aquele lugar como seu lugar, e que se o povo de Israel viesse a pecar contra outra pessoa, uma pessoa pecando contra a outra, se o povo de Israel fosse ferido nas guerras, se Deus cerrasse o céu e não mandasse chuva, se também houvesse fome na terra, se o povo de Israel estivesse em guerra, estivesse perdendo a guerra, ou por fim, se Israel pecasse contra Deus. Veja bem que ele começou pedindo a Deus que perdoasse se Israel pecasse um contra o outro, e ele terminou sua oração pedindo a Deus, se o povo pecasse contra ele, contra Deus, que o Senhor olhasse para a oração do povo dele feita naquele lugar chamado templo, né, de Jerusalém. Então ele, terminando essa oração, nós vimos no capítulo anterior, que ele incluiu uma parte que não estava no texto de 1 Reis. Ele terminou dizendo assim: agora, ó meu Deus, estejam os teus olhos abertos, os teus ouvidos atentos à oração que se fizer neste lugar. E ele faz um convite para Deus: levanta-te agora, Senhor Deus, e vem para o teu repouso, tu e a tua arca. Então ele, na hora que ele fez aquela dedicação, que ele orou dessa forma, pediu que o Senhor viesse para o templo, para o lugar do seu repouso, assim ele chamou, junto com a arca de Deus, a arca da aliança. Aí o capítulo de hoje, o capítulo 7, diz que assim que ele terminou de fazer esta oração, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu o templo. Amém, queridos? Eu não sei qual é a visão que você tem de oração, eu não sei, né? Cada um de nós tem um entendimento de oração, mas eu aprendi que oração é exatamente aquilo que Jesus ensinou aos seus discípulos, tá? Hoje nós temos uma visão de oração, que a oração talvez seja, para nós, uma oração fervorosa, talvez seja aquela oração que a gente grita, né? Fala mais forte, fala palavras de efeito, e como se a gente fosse mover o coração de Deus pela intensidade da nossa voz. Mas se você for olhar o ensino de Jesus, o que ele diz? Quem lembra? Quando ele foi ensinar os seus discípulos a orar, ele falou o que com eles? Quando vocês forem orar, como é que é? Vai para o seu quarto e fecha a porta e ora em secreto ou em segredo.
Então, assim, a gente pega os modelos, né, que a gente vê no embalo da emoção, a gente acha que é melhor, e a gente até avalia. Eu tenho certeza que os irmãos já avaliaram uma oração poderosa e uma oração com menos poder, uma oração fervorosa de uma não fervorosa. Mas vamos ser sinceros, a oração fervorosa é aquela que alcança o coração de Deus de tal maneira que faz Deus se mover, né, irmãos, em cima daquilo que foi orado. Então veja bem, aqui a Bíblia diz para nós que quando Salomão acabou de orar, desceu fogo do céu e aí consumiu o holocausto. Como se Deus ficasse quieto no seu canto, só ouvindo a sua oração. E quando você calasse sua boca, ele agisse e mandasse fogo do céu para dizer: olha, eu estou recebendo tua oração, eu ouvi tudo, né? Eu ouvi atentamente tudo que você falou. E olha que a oração de Salomão foi grande, irmãos, tá? Quando eu falei para vocês assim, que ele orou primeiro, pedindo a Deus assim: ó Deus, se um pecar contra o outro, está no versículo 22, eu marquei tudo na Bíblia para agora falar com mais facilidade. Verso 22 ele pede: se a gente pecar um contra o outro, Deus, e orar nesse templo aqui, ou direcionado para esse templo, ouve. Depois o 24, se o teu povo Israel estiver ferido na guerra, perdendo a batalha, Deus sai ferido, e orar direcionado para esse templo, ouve. E aí ele foi dizendo: se o Senhor cerrar o céu, porque o povo pecou, olha bem, o povo pecou, Deus cerrou o céu, sem produtividade nenhuma, e o povo orar voltado para esse templo: perdoa, Senhor, e manda chuva. Depois ele vai falar da fome, verso 28, depois guerra, 34, depois 36 ele vai falar: se nós pecarmos contra o Senhor, e nós orarmos nesse templo, ou direcionado para esse templo, não sei se os irmãos notaram, eu estou falando direcionado para lá, mas aos irmãos que vêm no estudo sabem, eu fiz uma pesquisa lá no Google, tracei uma linha reta de Jerusalém até aqui, o local da igreja, e dá certinho ali assim, ó. Então agora eu falo com tranquilidade, aquele lado lá, né, que é o lado de Jerusalém. Então eu tracei, você pode traçar isso, tá? Eu tenho lá o local lá, se alguém quiser, você traça uma reta de onde você quiser para onde quiser, que vai dar certo. Então, irmãos, veja bem, então um detalhe que é muito importante para nós, está de acordo com o ensino de Jesus. A gente aprende isso, pelo menos eu aprendi nos meus estudos na faculdade de teologia. Eu aprendi sim que a oração que move o coração de Deus é uma oração que parte de um coração contrito e aflito, que Deus não vai desprezar. Uma oração sincera, aquela oração que vai de encontro ao propósito de Deus, à vontade de Deus, né? Lembra, eu estou dizendo da vontade de Deus, porque toda oração tem que estar dentro da vontade de Deus, para que Ele possa atender. Então, irmãos, olha bem, terminando de orar na dedicação, o Senhor então aprova tudo, manifestando com fogo do céu, irmãos. O fogo do Senhor desceu, consumiu o holocausto e os sacrifícios, e não fica só no fogo do céu que desceu para consumir todo o holocausto. O versículo 1 termina dizendo: e a glória do Senhor encheu o templo. A glória do Senhor. Nós temos nossa maneira de imaginar o que é presença de Deus e glória do Senhor, né? E eu repito que isso talvez é o que dificulte em muito, irmãos, a nossa comunhão com o Senhor. É pensar que o mover de Deus na nossa vida, ele vai ser com barulho, com fogo, e pode ser que não seja dessa forma, né? De tal maneira a glória do Senhor encheu o templo, que o versículo 2 diz que os sacerdotes não podiam entrar no templo do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido o seu templo. E o povo de Israel, vendo aquilo, né, irmãos, ficou tremendamente maravilhado. E olhe bem, um detalhe, tá, irmãos, que nós vamos encontrar mais à frente. A festa toda, irmãos, que eu estou chamando aqui de consagração e não dedicação, porque na verdade a dedicação foi no capítulo anterior, quando ele orou. Isso aqui os irmãos vão notar que é mais uma consagração, é Deus recebendo o templo que ele havia dedicado, tá? É Deus recebendo o templo que ele havia dedicado. Essa festa durou 14 dias, e nesses dias eles adoraram e sacrificaram a Deus. Que coisa mais linda, uma festa durar tanto tempo, 14 dias de festa. Hein, irmãos? Que animação, hein? Né? Que animação!
nós estamos vendo, irmãos, nesses dias, muito sobre o templo, e a gente tem pensado muito na importância do templo. E quando eu falo templo, é estas paredes mesmo, esse lugar de reunir, de congregar, sei lá, onde se congrega, se é na casa de alguém, se é na varanda de alguém, se é num lugar, onde o povo de Deus reúne, é muito importante a gente pensar na importância do templo. Aliás, isso é o primeiro modelo que o cristianismo, vamos dizer assim, tem para seguir. Por quê? Estamos vendo que este foi o primeiro templo, irmãos, que está registrado na Bíblia, que foi feito, foi construído para Deus, para adorar a Deus. Antes disso não havia, está claro isso para nós, não havia templo para Deus. E aí, como nós somos cristãos, né, nossa fé, ela é judaica cristã, Jesus nasceu dentro do judaísmo, Jesus era judeu, praticante do judaísmo, e ali ele lançou a pedra da nossa fé, que nós hoje chamamos de cristianismo. Então a igreja do Senhor tem seu fundamento em Cristo, que seguia a lei, que era um judeu praticante. Jesus foi visto mais de uma vez no templo, né, conversando com os mestres da lei. Então, nós temos que caminhar, e esse estudo está nos ajudando a caminhar dentro da Bíblia e chegar hoje, né? No momento que a gente começou a ver o templo, eu desafiei os irmãos a se verem dentro deste princípio, o primeiro templo que se tem noção. Então, nosso templo de hoje que temos aqui, ou os outros que se construíram, ou que se vão construir, tem o seu fundamento cá neste templo de Salomão, irmãos, foi o primeiro, né? Bem diferente da prática hoje no templo, é claro, naquela época as medidas eram mais ou menos parecidas com essa, nós sabemos, 13 metros de altura, tinha um pátio enorme, era lá fora que estava o lugar de sacrificar, né, onde Salomão aqui sacrificou, e a Bíblia registrou para nós, que era tanto sacrifício que não coube, ele não conseguiu sacrificar todos eles no mesmo lugar. Então entrava no pátio, era o local que tinha o sacrifício, entrando para dentro do templo, começava-se os lugares, suas separações, até o lugar mais profundo, mais ao fundo, que era o Santo dos Santos, onde estava a Arca de Deus, representação máxima da presença de Deus, onde só entrava o sumo sacerdote, tal, uma vez ao ano, e nós sabemos como funciona, né? E eu ainda brinquei com os irmãos, o lugar da muvuca era lá fora, porque para cá já era coisa diferente, não é? Hoje não, hoje nós entramos todos no templo, amém, queridos? Entramos todos no templo para louvar e para adorar, mas antes a bagunça toda era lá, o camarada chegava com o sacrifício, era lá. Então é bem diferente, mas é o modelo de templo que nós temos. O modelo não, é o primeiro templo que se construiu para o Deus Todo-Poderoso. Sabendo que esse templo vai ser destruído mais para frente, será construído um segundo templo, que nos tempos de Jesus existia o segundo templo, e ele será, na segunda leitura, né, que nós sabemos, destruído mais ou menos por volta do ano lá, 70 depois de Cristo. Depois do segundo templo, não se construiu o terceiro templo até os dias de hoje, e é o desejo, né, do judeu fazer essa nova construção. Eles entendem, né, que construindo o terceiro templo, no mesmo lugar do primeiro, o Messias vai vir, o Salvador virá. Para eles virá, para nós ele vai voltar. Amém, queridos? Ele vai voltar. Tem até uma canção assim, né? Ele vai voltar. Ele vai voltar, para o céu me levará. É assim mesmo, né? Tá bem, então é assim, a gente segue, né, dessa forma. E o que tem nos chamado a atenção, por ser esse o primeiro templo construído a Deus, e nós aqui estamos, né, de alguma forma, num templo, o que chama a atenção, irmãos, é a disposição do povo para servir a Deus no templo, tá? Saírem dos seus lugares e servirem a Deus. Vimos que a dedicação foi grande, foi um templo suntuoso, muitas riquezas naquele templo, e agora nos deparamos com todo o povo de Israel alegre, vendo o fogo descer, a glória do Senhor sobre o templo, e a Bíblia diz que eles se ajoelharam com o rosto em terra, sobre o pavimento, e adoraram e louvaram ao Senhor, e eles diziam, Ele é bom, o Senhor é bom, o seu amor dura para sempre. Era o que saía do coração do povo, irmãos, do louvor, né? E aí, a palavra diz para nós esse detalhe, que eles fizeram essa festança durante 14 dias, foram 14 dias de celebração, de muita festa, né? Diz assim, versículo 8 e 9, assim, naquele tempo,
celebrou Salomão a festa por 7 dias, e todo Israel com ele, uma grande congregação, desde a entrada de Amate até o rio do Egito. No 8º dia, celebraram uma assembléia solene, pois por 7 dias haviam celebrado a consagração do altar e por 7 dias a festa. Então, juntando tudo lá, 14 dias. Sabe que se a gente fizer 14 dias de festa aqui, nós vamos descer o pau também, irmão? Nós vamos vir agarrado? Vai? Não é, irmão? Essa disposição a gente tem que ter. Agora, só a gente priorizar, irmãos, é só priorizar. Estamos fazendo um paralelo, até mesmo para que o estudo tenha valor para nós hoje, senão a gente vai ficar só em leitura de números, de eventos e tal. E o que isso traz para nós hoje? Traz isso, né? Modelo de templo, né? Disposição para servir no templo, 14 dias de festa. Aí os irmãos podem levantar e falar: pastor, mas naquela época dava para fazer festa 14 dias, era uma população rural, era isso, era aquilo. Ô irmão, será que tem alguém aqui que vivia na zona rural e teve que sobreviver da zona rural para dizer que se era fácil naquela época? É isso que é necessário a gente trazer o estudo para a realidade. Era mais difícil do que hoje. Eu não lembro muito, porque meu tempo na zona rural foi muito pouco. Nasci na roça, mas o meu coração, vocês sabem que vive na roça, como eu sonho viver, mas saí de lá com 1 ano. Mas vivi, de certa maneira, na roça, mas sem trabalhar na roça. Até os 6 anos eu morei em lugares assim. E eu vou te dizer, irmãos, eu sou da época que não tinha chuveiro elétrico, não tinha água encanada. A gente podia um dia arrumar um sítio aí que não tem nada disso, só para os meninos verem como é que era legal sobreviver naquele lugar. Ô irmão, hein? Como é que é, irmão? Não tinha, irmão, o arroz e o feijão não era comprado lá no mercado, irmãos. Era produzido, tinha que produzir. Então, era um arroz bem diferente, era um arroz integralzão. Era o melhor arroz no pilão, né, irmão? Né, irmã? No pilão. Era o melhor arroz, na verdade. Hoje, você compra um arroz daquele jeito que a gente não gostava, né? Que era duro, que era isso, que era escuro, aquele arroz integral, que a gente não gostava. Quando vê arroz branco, todo ruim, faz mal para a saúde, tudo é no dedão, no lombo do animal. Estou dizendo isso só para os irmãos, nós estamos falando aqui de 50 anos atrás, tá, irmãos? Nós estamos falando de 50 anos atrás. E aqui na Bíblia, nós estamos voltando, irmãos, a mais ou menos 2000 antes de Cristo, 2000, 3000, não tem dado certo, não tinha registro, mas o que os estudiosos entendem, aí 4 mil anos de Cristo, tá? Antes de Cristo. O que eu quero dizer, irmãos? É que lá era infinitamente mais difícil. É muito bom estudar a Bíblia, irmãos, dentro de um contexto histórico, para a gente entender. Nada que a gente tem hoje, água potável, água com facilidade, na minha época era buscar na cisterna, no poço, na beirada do rio, na minha época. Então você volta lá, 2000, 3000 anos de Cristo, você imagina como era. Até recentemente eu vi um estudo, eu disse para os irmãos que eu estou estudando com os rabinos para poder estar mais seguro do estudo do Velho Testamento, trazer para os irmãos. Eu aprendi uma coisa que eu nunca imaginei. Por que a Bíblia faz tanta referência em vinho? Em vinho? Lembra lá que Paulo falou para o seguidor dele: olha, toma um pouco de vinho para te fazer, vai bem para o teu estômago, você lembra? Você acredita que eu fazendo um dos estudos com eles do Velho Testamento, sabe por quê que tem tanta referência a vinho nos tempos de Cristo, tá? Nem vou voltar lá cá atrás não. Imagina 2000 anos atrás, tinha tratamento de água? Tinha cloro na água e mais um punhado de coisa? O vinho era destilado, ou então ele era, eu esqueci como é que é, fermentado. Ele era o melhor líquido, o mais puro que se tinha na época. Então o uso do vinho era remédio, era água pura. Então o camarada bebia, não era para ficar bêbado. Se tinha alguma doença, e lá os sábios, os entendidos, os médicos, né, desconfiavam, é isso, dá vinho para ele, porque não dá para ele ficar bebendo essa água que a gente está bebendo, não, ele vai morrer. E aí eu pensei, gente, então a gente precisa contextualizar a Bíblia, porque às vezes, e que entender a razão do porquê, senão você fica pensando, mas que loucura é essa, mandar o outro beber vinho, porque vai fazer bem para o estômago dele. Você volta lá, aprende o que diz a história, aí você vai entender. Não tem nada a ver pegar o vinho e falar, bebe o vinhozinho, vai fazer bem para o seu estômago. Primeiro é que o vinho de hoje não tem nada a ver com aquele, né, irmãos? Lá ainda diz no estudo, lá era assim, era uva pisada. Era uva pisada que eles misturavam cevada para poder
eu esqueci o processo da fermentação, e aí virava uma bebida, né? Matava tudo quanto é bactéria, e aí ficava um líquido puro para se beber e fazer bem para a saúde. Então, queridos, 14 dias de festa num tempo que era muito difícil se conseguir todas as coisas. E por que o povo fazia, queridos? Hoje, a gente tem, né, a facilidade da água, do banho. Oh, que maravilha um banhozinho, né? Hein? Esgoto tratado. Eu comecei a falar para você da vida, irmãos, aqui, voltei nos meus 5 anos, há 50 anos atrás. Ô, gente, nosso banheiro é de bacia. Né? Não é, irmãos? Não, você não pensar que eu estou brincando, levanta a mão sem vergonha. Eu tomava banho de bacia. Sim, queridos, é sério o que nós estamos dizendo. Hein? A fossa? Quem tinha fossa, irmã? Ô, irmã, quem tinha fossa, eu lembro de uma época que não tinha fossa, irmã, você ia no mato mais perto. Sim, queridos, a coisa mudou muito. Enfim, falando da dureza da vida de 50 anos atrás, para os irmãos entenderem que naquela época eles festejaram 14 dias. E o que nos impede hoje, queridos, de priorizar os serviços do Senhor? Vamos chamar assim, da igreja, é claro, mas no nosso caso, para não ficar muito ruim, por que a gente não prioriza? Hoje eu tenho água tratada, hoje eu tenho uma geladeira, hoje eu tenho tudo na mão, eu vou no mercado e compro o arroz, o feijão, naquela época não era assim, né? Eu compro o que posso comprar, se eu não posso eu não compro, mas eu tenho acesso. Hein? Chuveiro com água quente, eu tenho condução para ir, para voltar, eu tenho um celular, meu Deus, que bênção que é isso, quando a gente sabe usar, é claro, né? Isso é muito bom, gente, nosso Deus, fico imaginando, Senhor, né? Que pena que é tão recente, né? Mas que coisa boa, dá acesso a gente a tantas coisas, não tinha nada, irmão, naquela época, e se hoje eu tenho tudo isso, por que será, irmãos, que a gente não consegue priorizar o serviço de Deus, da casa de Deus, da igreja, da congregação, do grupo com quem nós nos reunimos? A gente não consegue, a gente sabe que tem essa facilidade toda, mas não consegue. Quem vai pregar aqui na igreja, na festa da igreja, aí tá todos convidados, vem, chama a família, chama mais gente. Sábado vai ser a missão em Revés de Belém, domingo de manhã a missão em Cordeiros, e domingo à noite vai pregar para nós a missão da CBN lá em Moçambique. Pastor Simonal e a esposa dele, Maria Pires, vão pregar. E eles vieram ontem, me mandaram uma mensagem: pastor, queremos ir na igreja, mas para ficar no banco, tá, pastor? Nós queremos cultuar a Deus. E vieram. No final, conversando com eles ali, tal, pandemia aqui, eles acharam bonito virar a igreja para cá, ficou tal bom. Aí eu expliquei por que na pandemia e tal. Aí eles falando que lá a pandemia fez a igreja crescer. E aqui no Brasil já sabe que fez diminuir em muitos lugares. Aí nessa conversa entre nós ali, eu falei: olha irmã missionária, eu tenho por mim que o que fez a igreja, algumas igrejas diminuírem, foi na verdade o acesso à tecnologia. Aí na hora ela falou: pastor, tá aí, lá não tem tecnologia. Na hora do aperto, querido, você procura Deus. Você não tem tecnologia, você vai para a igreja. Você tem tecnologia, você fica no online. E o online te distancia do templo. Porque não é a mesma coisa, irmãos. Você concorda comigo, irmão? Não é a mesma coisa. Cultuar a Deus com dois é muito melhor do que um, ainda que a presença do Senhor Deus é conosco em qualquer lugar. Eu cultuei a Deus muito tempo, já falei para vocês, sozinho, lá nos Estados Unidos. Quando eu cheguei, eu não sabia inglês, fui na primeira igreja batista, né? A gente é crente, a gente deve procurar a nossa igreja, né, irmãos? Onde você tiver, se não tiver, também. Quando eu vi a igreja batista, eu entrei, rapaz, que gente educada, americano, cuidadoso, me abraçaram e eu não entendia nada. Falava, não entendia. Cantaram, aí quando cantaram eu entendi, porque lá cantava o cantor cristão. Aí eu entendi. Falei: opa, eu conheço esse hino. Novo convertido. Final do culto, me abraçaram, me beijaram e falaram comigo coisas que até hoje eu não sei o que. Eu não entendi inglês. Aí eu falei: eu não vou mais não. Eu vou para lá para chorar, porque eu ficava com saudade da quinta igreja e escutando os hinos. Mas eu fui muito bem recebido com amor, mas eu não entendia. Então, queridos, foi o tempo que eu não congreguei.
mas foi um tempo que Deus me encheu de graça, me encheu de poder, falou poderosamente na minha vida, mas foi uma experiência que eu não quero ter ela nunca mais, irmão, de não ter uma igreja para poder um irmão esbarrar em mim e sentir a presença de Deus na vida do irmão e ser abençoado. Viu a importância da gente congregar? Não é que Deus vai se fazer presente na sua vida mais do que quando você está sozinho adorando a Deus, mas é que a presença de Deus na vida dos irmãos é bênção para nós, irmãos. Nos abençoa ver Deus operar na vida dos irmãos, amém, queridos? Na vida da igreja. Então, assim, não é a mesma coisa, e esse desafio a gente tem que trazer para nós. Durante 14 dias celebraram a Deus com toda a força, mas, eu coloquei um mas aqui, foi quando Salomão estava sozinho, foi que Deus lhe apareceu e disse que consagrava tudo aquilo a si mesmo e que lhe abençoaria se ele fosse obediente. Veja bem, irmãos, todo aquele mover de Deus, ele orou bonito, Deus ouviu a sua oração, respondeu com fogo, a glória de Deus encheu o templo, ao ponto de nem poderem os sacerdotes ministrarem. Depois de tudo isso, 14 dias de festa, foi num momento, está no versículo 12 isso, irmãos, aliás, versículo 11, quando Salomão acabou de construir a casa do Senhor e a casa do rei, e prosperamente ele efetuou tudo o que intentou no templo e no seu palácio, o Senhor lhe apareceu de noite. Você entendeu, querido? O Senhor foi e aparece a ele de noite. Mais outro ensinamento, não foi naquele fogo que desceu do céu, que Deus falou com ele. E olha, irmãos, que nós nunca vimos isso, tá? Eu nunca vi. Eu já vi a presença de Deus em momentos que a presença de Deus era quase palpável, aqui dentro, na minha casa. Tem momentos que a gente sente a presença de Deus que é quase que é palpável. Mas eu nunca vi Deus descer daquela forma, com aquele fogo que consumiu o holocausto, e aquela fumaça que encheu o templo, e aqui está dizendo que é a glória de Deus. Nunca vi nada disso. Eles viram tudo, irmãos, 14 dias de festa ao Senhor, e foi depois de tudo isso que Deus aparece para ele. Às vezes, irmãos, a gente espera o mover físico, o mover do ambiente para que Deus se manifeste a nós, e eu creio plenamente que Deus quer se manifestar a nós, mas é no momento que a gente conseguir entender que essas coisas são para a alegria do nosso coração e para a alegria de Deus. Repito, Deus se alegrou com, vou chamar de muvuca aqui, irmãos, mas no bom sentido, Deus se alegrou com todo o movimento, toda a muvuca que eles fizeram, e até respondeu poderosamente, mas Deus falou com Salomão, foi quando ele estava longe de tudo aquilo. Então existe um processo na adoração, existe um processo na nossa devoção a Deus, que a gente tem que entender, faz parte da nossa vida o templo, faz parte da nossa vida o buscar o fogo do céu, aquela coisa estrondosa no ambiente, mas a gente não pode esperar que Deus nos fale ali, certamente Ele vai nos falar, quando nós estivermos prontos e a sós o bastante com Ele, para que Ele nos fale. Não dá a entender que Deus é muito educado, e quando um burro fala, o outro murcha a orelha? Não estou chamando Deus de burro não, é a expressão que o meu pastor me ensinou, lembra o pastor Estécio? Brincadeira à parte, não parece que Deus é igualzinho o que o nosso pastor nos ensinou? Quando um fala, ele te espera você parar de falar. Se você é do tipo que só fala, talvez seja por isso que o Salmo vai dizer, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Deus espera que você dê um tempo na sua fadiga, nas suas orações, no seu mover. Essa geração, irmãos, ela é muito de mover, é muito de agitar. Você já notou que essa geração é de agitar, de mover? Não é de contemplar a glória de Deus, não é de parar para contemplar as obras das mãos de Deus, irmãos. Qual foi a última vez que você parou para contemplar o sol, o vento? Você sabia que eu estava contemplando o vento quando falava com você? Balançou aquela samambaia, está balançando lá, olha para vocês verem lá, se der para você ver, dá uma olhadinha, está balançando, eu contemplei, falei, glória a Deus, o vento. Qual a última vez que você parou, irmão, para ver o vento, sentir o vento? Tudo isso é criação de Deus, para te abençoar e para nos abençoar. A gente não para, essa geração não para, é muito agitada, irmão. E é muito importante desligar o seu celular num determinado momento da sua vida. Eu tenho um horário de orar, Deus sempre me acorda por volta das 3 da manhã, os irmãos sabem, é muito difícil eu ver a ligação ou algo que alguém me mandou
mesmo que seja antes, porque eu vou para orar e eu não quero levar isso aqui nem deixar ligado. Então, se quiser me pedir oração, peça antes, porque eu não vou olhar depois desse para aquele horário. A gente tem que aprender, irmãos, sabe? E que Deus exige de nós uma dedicação hoje, que não é diferente da dedicação, irmãos, que Ele exigia do seu povo no passado. As coisas mudaram muito, né? Evoluíram muito, mas a gente precisa priorizar a Deus e usar as facilidades, irmãos, para nos aproximar de Deus, tá, irmãos? Usar as facilidades para nos aproximar dos santos, nos aproximar dos irmãos, das irmãs que louvam ao Senhor. Isso tem que nos aproximar e não nos distanciar. Eu não creio que Deus permitiu que tanta tecnologia chegasse às nossas mãos para nos afastar. A gente só precisa olhar bem e priorizar. Claro, queridos, não resta dúvida, se Jesus viesse nos dias de hoje, o que você me diz? Ele usaria ou não usaria os recursos tecnológicos que a gente tem hoje? Pô, não é? Jesus estava muito à frente da geração dele, irmão, você sabe disso que estava, né? Eu falo de vez em quando aqui que se Jesus viesse hoje, nós batistas seríamos os primeiros a levar Jesus para a cruz. Porque Jesus era tão mais evoluído do que o povo da sua época, que até hoje as coisas que ele fez, a gente fizer hoje é complicado. Eu falei a você, Jesus batia papo, conversava, Jesus evangelizava prostituta, conversando sozinho com ela. Jesus era amigo de Marta e Maria na casa delas lá e ficava e comia. Jesus andava com determinado tipo de pessoas, alguns apóstolos pelo menos que ele escolheu, você sabe disso. Ele andava com pessoas que se a gente andar hoje, vai falar, aquele pastor está mal intencionado. Olha como é que está andando lá, está vendo? É sério, irmãos, então você vê que Jesus, sendo filho de Deus, né? Ele já viveu naquela época, num tempo muito mais evoluído do que a gente hoje suportaria. Então a gente sabe que se ele viesse hoje, ele usaria sim muitos recursos que hoje existem, porque certamente isso faz parte, né, do plano de Deus para a nossa vida, tá, irmãos? Então Deus aparece, né, e disse que estava consagrando tudo a si, e disse para Salomão, olha Salomão, se você me obedecer, a condição está no versículo 17, tá? Quanto a ti, se andares diante de mim, como andou teu pai, e fizeres conforme tudo o que te ordenei, guardares os meus mandamentos, eu vou te confirmar no trono, e sim, vou ouvir toda oração que for feita neste lugar. Seguindo, irmãos, nós vamos ver que o capítulo 8, né, neste caso, narra o final da construção do templo, irmãos, que durou 20 anos, está registrado para nós, que a construção do templo e do palácio do rei durou 20 anos, tá? Aqui está no versículo 1 do capítulo 8, olha, ao fim de 20 anos, nos quais Salomão edificou o templo do Senhor e o seu próprio palácio, então ele passou a edificar várias cidades, cujos nomes nós lemos aqui, tá? Começa a dedicar então, né, ele começa a se dedicar à construção dessas cidades. E o que a gente nota, irmãos, é por causa das bênçãos de Deus na vida de Salomão, ele construiu várias cidades e permaneceu obediente por um tempo. Salomão não permaneceu obediente todos os seus dias. Salomão morreu mal, feio espiritualmente, tá, irmãos? Então Salomão não é um modelo para se copiar em toda a sua vida. A trajetória de Salomão, ela foi muito oposta à de Davi, seu pai. Davi começou bem, caiu muito feio quando ele adulterou, mandou matar o marido da mulher, Batseba, mas quando o profeta Natan chegou perto dele e descobriu, né, tudo, Deus descobriu tudo e falou para ele, olha, é você, esse homem, ele buscou o perdão de Deus, irmãos, e buscou se reerguer, se levantar. Portanto, antes de morrer, ele mesmo é que recebeu de Deus toda a maquete, todo o projeto desse templo, do culto. Davi, irmãos, foi o que dividiu as turmas de levitas, de sacerdotes, de oficiais do templo. Tudo foi Davi antes de morrer, deixou tudo na mão do seu filho Salomão. Então ele caiu, mas levantou. Já Salomão, irmãos, o final da vida de Salomão, nós já vimos e vamos rever, não foi bom. Ele morreu na idolatria. Ele arrumou muitas mulheres, o que Deus havia proibido, ele arrumou 1000 mulheres, e essas mulheres fizeram com que ele se desviasse, porque ele construiu templos, altares, e ele passou a adorar os deuses dessas mulheres. Tem até o registro aqui, que a primeira mulher dele aqui, a gente acaba de ver, era filha de Faraó. Então veja bem,
Deus havia dito para que o seu povo casasse entre si, e ele aqui casou com a filha de Faraó. Tanto que ele diz que a filha de Faraó não ia morar na cidade de Davi, ele ia tirar ela do palácio, porque ali naquele palácio foi Davi que havia construído, e a arca de Deus havia estado ali, e ele não ia deixar que uma mulher idólatra, olha bem, uma mulher que não era de Israel, uma judia, morasse naquele lugar. Está no versículo 11 do capítulo 8, só para os irmãos verem que ele não andou bem aos pés do Senhor, tá? Ele não andou bem, terminou muito mal, e ao ponto de ter que fazer isso, tira a mulher dele do palácio, porque ela não era uma mulher, né, serva do Deus Altíssimo. É muito complicado, né, isso que aconteceu. Então ele edifica várias cidades. Os irmãos que estão estudando conosco a Bíblia, sabem que o livro de Crônicas, segundo Crônicas, trata de deixar claro os pontos positivos, bons, bonitos, do reinado de Davi, do trono de Davi, né, do império de Davi. Então esse livro, irmãos, em todo momento ele oculta coisas negativas relacionadas a Davi e sua família. Então isso é uma chave, um segredo do livro de Crônicas. Pastor, mas por que aqui não tem o que tem lá? Você não vai encontrar coisas ruins que Davi fez, que Salomão fez, que ninguém fez. Não é o propósito do livro, né? Deus não ocultou de nós, porque estava escrito em Crônicas, tudo. Aliás, desculpa, em Reis, quando aconteceu os erros, estava escrito. Deus não ocultou, mas esse livro de Crônicas, irmãos, está sendo escrito para o povo que já está no exílio. Então era como se, vamos lá, vamos pensar em nós. Os primeiros brasileiros, né, nós já estamos no ano 500 e não sei quanto, né? Os primeiros brasileiros já tivessem morrido, e agora eles abrissem um livro e começassem a contar a história lá do início para nós. Então eles não vão contar para nós hoje o lado ruim, tá? Não vão contar só as coisas boas. É o que a gente vê na história do Brasil, por exemplo. Você não vê muita coisa ruim na história do Brasil, você vê as coisas boas. Para que nós vamos contar as ruins? A história diz isso. Então Crônicas, irmãos, tem esta finalidade. Nós não vamos encontrar em Crônicas nada ruim. Nós não encontramos que Davi adulterou com Batseba, não encontramos que Davi matou Urias, nada disso. Você vai encontrar só as coisas boas. E aqui, né, o que nós vamos encontrar nesse livro? Aqui é ocultado, irmãos, que essas cidades aqui em cima, que Salomão está construindo e reformando, na verdade, eram as cidades que o rei Irão devolveu essas terras para Salomão quando lhe deu. Por quê? Porque Salomão fez uma troca. Olha, você me dá terras, né? Aliás, me dá madeira, me dá isso, me dá aquilo, para construir o templo, que eu vou te dar isso. E deu para ele 20 cidades. Aí quando o Irão veio ver as 20 cidades, a cidade era tão ruim, mas tão ruim, que Irão orou a cidade, falou, que é isso que você fez comigo, meu irmão? E devolveu a cidade para ele. Mas o livro aqui, o capítulo 8, não fala isso, só fala assim, né? Olha o versículo 2, edificou Salomão as cidades que Irão lhe tinha dado, e fez habitar nelas os filhos de Israel. Que dado que nada, irmão, tá? Eu vou te levar lá no texto, lá, ó, você pode abrir lá fazendo um favor em 1 Reis 9, você vai ver que não foi dado não, ele devolveu, de tão ruim que eram as cidades. E você não vai encontrar isso. Vai abrir lá em 1 Reis, você vai ver, tá, irmãos? A Bíblia é boa quando a gente lê ela assim, tá? 1 Reis 9, 10 ao 15. Você vê que vai confirmar, esse texto aqui de 10 ao 15, que nós vamos ler 1 Reis 9, vai confirmar o que disse aqui para nós. Olha, ao fim de 20 anos, nos quais Salomão edificou o templo do Senhor, é o que nós lemos lá em 1 Crônicas 8. Aí o 10 vai dizer para nós de 1 Reis 9, ao fim de 20 anos, concluiu Salomão as duas construções, o templo do Senhor e o palácio do rei. Olha bem, como Irão, rei de Tiro, trouxera a Salomão madeira de cedro, de cipreste, ouro, segundo todo o seu desejo, olha bem, deu o rei Salomão a Irão 20 cidades na terra da Galileia. Saiu Irão de Tiro a ver as cidades que Salomão lhe dera, mas não lhe agradaram. Está vendo, querida? Aqui é o texto detalhado. Pelo que disse então, que cidades são essas que me deste, irmão meu? E lhe chamaram terra de Cabu até hoje. Ora, Irão enviara ao rei 120 talentos de ouro. E olha bem o versículo 15. Este é o relato do trabalho forçado que o rei Salomão impôs para edificar o templo do Senhor e o seu próprio palácio, os terraços de apoio, o muro de Jerusalém,
como também Azor, Megido e Gezer. O que nós acabamos de ler no versículo 10 ao 15 aqui? Que Salomão, irmãos, na verdade, recebeu essas 20 cidades que o Irão não gostou. Toma esse tem de volta, esse tem não presta não. Aí aqui está dizendo que Irão deu para ele essa cidade. Vê como é que é a história contada lá na frente, né, irmãos? É complicado, tá? Não é que Deus está querendo aqui, irmãos, ocultar nada. Repito, tá? Essas crônicas estão sendo escritas para o povo que está no exílio, muitos anos depois que não tinham vivido os fatos. E aqui a história está sendo contada, focada no reino de Davi, no império de Davi. E para mim e para você, que estamos acompanhando o estudo, existe um motivo muito claro para crônicas só mostrar o lado bonito, o lado positivo, as benevolências, as coisas que deram certo e não as ruins. Os irmãos sabem de quem que vai nascer o Messias que já nasceu para nós. É de Davi. Então isso aqui está preparando para mostrar na família onde Davi nasceria, né? Foi uma família muito abençoada. Então você nota, irmãos, que aqui oculta, né, que o rei fez isso, né, que o rei Irão devolveu as terras ruins que Salomão, né, lhe deu. E também, né, oculta o trabalho escravo que Salomão impôs. Trabalho escravo, você leu isso no versículo 15 do capítulo 9 de 1 Reis. Olha, este é o relato do trabalho forçado que o rei Salomão impôs para edificar o templo do Senhor e o seu próprio palácio, os terraços de apoio, o muro de Jerusalém e também a cidade de Azor, Megido e Gezer. Então não foi uma coisa assim, irmãos, tá? Todo mundo voluntário, vamos lá ajudar a construir o templo. Não, ele pegou com mão de ferro, mão dura, serviço forçado, escravizado. Os irmãos sabem que tanto que quando Salomão morreu, que o seu filho foi reinar no seu lugar, o povo de Israel reuniu e pediu, olha, o seu pai foi muito duro, alivia a nós o trabalho, né? E na verdade o filho de Salomão foi pegar conselho com os jovens falou, não, você tem que apertar mais o trabalho. E foi isso que o filho de Salomão fez, apertou. E isso criou uma revolta em Israel, que veio a dividir o reino de Israel em dois, tá? Israel ali então rachou, reino do norte com 10 tribos e o reino do sul com 2 tribos, né? 2 tribos e meia na verdade. Assim então, irmãos, fica no estudo nosso até o capítulo 8. E a gente passa, né, para concluir, cada um conclui da melhor maneira, né, que você puder. O que eu concluo, irmãos? Que a manifestação mais completa do favor e da presença de Deus se seguiu a oração do rei Salomão. Ela veio depois, aquela manifestação mais completa, foi quando Deus então, né, falou, se apresentou a ele, né? Por isso, ele foi abençoado com prosperidade, sucesso em sua administração, se consolidando como um grande rei, qual nunca se viu em Israel. Você viu que esse princípio dele, com essa experiência grandiosa, fez dele um homem próspero, mesmo que mais para frente ele já vai começar a fazer coisas erradas, e vai ser depois dele que o reino de Israel vai ser dividido, divisão que existe até os dias de hoje. Na verdade, Israel já não é mais um povo unido como era, tá, irmãos? Então assim, eu concluo, né, para facilitar nosso entendimento e a gente lembrar bem desse estudo. Amém, queridos? Muita coisa, né, para pouco tempo, mas é isso aí. Agora eu deixo com os irmãos a liberdade, como damos para os irmãos comentarem, acrescentarem, nos ajudarem. Se os irmãos quiserem, para referência sua, ver detalhado o estudo que nós fizemos hoje em 2 capítulos, só sei lá, 1 Reis 9, dia 26/8/2021, 2021, no YouTube lá da igreja, você consegue ler, ver esse estudo, né, no detalhe como foi. Oremos, irmãos, e agradeçamos a Deus por mais uma oportunidade. Obrigado, Pai. Bendito é o teu nome, Senhor. Nós te agradecemos pelo privilégio de estudar a tua palavra. Obrigado, Deus, porque o primeiro templo construído a ti foi recebido pelo Senhor com graça, com poder. Depois disso, os homens têm construído templos, ó Deus. Mas talvez tenhamos desvirtuado o templo, assim como nos templos de Jesus, já era o segundo templo, no mesmo lugar. Jesus entrou nele e eles haviam desvirtuado o templo, Pai. Havia ali vendedores, cambistas, ó Deus. Havia pessoas fazendo coisas que não te agradavam. Jesus ficou furioso e irado, virou a mesa dos cambistas, ó Senhor, e ficou muito aborrecido de ver a casa gloriosa que nós acabamos de ler, que foi construída ao Senhor, sendo usada para outras finalidades. Tenha misericórdia, Pai, que nós saibamos usar o templo que foi construído para exaltar o teu nome, que usemos para a glória do Senhor. Obrigado. Acima de tudo, nos alegra saber que hoje nós somos o templo, santuário do Espírito Santo de Deus, e de igual modo devemos cuidar dele, ó Pai. Muito obrigado mais uma vez. Peço a tua bênção em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
Muito obrigado, meus irmãos e minhas irmãs. Estaremos juntos, se Deus quiser, durante o final de semana. Deus abençoe. Amém.